10 questões de nulidade no processo penal, um tema querido, um tema que precisava de uma atualização legislativa, mas não tem, então vamos com o que tem. Cai em prova demais da conta. Vamos ver se você acerta pelo menos 5 dessas questões. Vou começar com a primeira questão, questão de prova oral. Candidato. Pergunta de prova oral. Candidato, por favor, sente. Você vai lá, senta. Candidato, hoje vamos falar sobre processo penal. Vou sortear um tema e vou fazer uma pergunta sobre esse tema. Você terá 5 minutos para a sua resposta. Certo, candidato? Certo, excelência. Vai lá, sorteio o tema. Peguei. Candidato, o tema é nulidade. Candidato, o que é uma nulidade no processo penal? Você pensa, né? Aí a sua resposta vai ser mais ou menos essa. Resposta linda. Excelência, nulidade é uma sanção aplicada ao ato processual defeituoso, que resulta inaptidão para a produção de efeitos regulares. Em outras palavras, excelência, nulidade é uma sanção processual de ineficiência aplicada ao ato processual defeituoso, pedindo que produza efeitos. É o que, menino? Seguinte, pessoal, tema muito legal. Veja, se alguém comete um crime, né, artigo 121, certo? Cometeu aquela conduta do artigo 121. Ele tem uma sanção, uma pena privativa de liberdade, certo? Isso é no direito material. No direito processual, se alguém cometeu um ato ilícito processual, ou atípico, como a gente chama, atipicidade processual, qual a sanção dele? A nulidade. Porque se não tivesse nulidade, essa sanção, aí é fácil, né? Aí eu vou tratar o processo como qualquer coisa. Não tenho nenhuma reverberação, consequência, vou cumprir essa porcaria aqui não. Tenho exigência aqui de citação. Tô nem aí pra isso não. Se não tivesse a nulidade, uma sanção, o que adiantaria? Entende? A nulidade é a sanção como acontece no direito material, que tem a pena. Aqui, como é processual, não é pena, é nulidade. Olha que coisa linda, coisa fácil de entender. Poxa, se todo mundo explicasse assim, não precisava ver tanta aula, nem ler tanto. É isso. E aí, envelopar, colocar numa caixinha bonita de presente para falar o seguinte, como um candidato aí que tirou 10, falou. A nulidade é uma sanção processual de ineficácia aplicada ao ato processual defeituoso, impedindo que ele produza efeitos. 10, né? Paz, agora eu entendi nulidade. Nunca mais eu vou esquecer. Eu espero, assim espero. Essa foi a questão 1, questão de prova oral. Agora vamos para as questões objetivas, que caiu muito no Ministério Público da Bahia recentemente. Vamos lá? Para o conhecimento. Questão 2, Ministério Público da Bahia 2023. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Certo ou errado, pessoal? A questão está correta. É a íntegra do artigo 565 do Código de Processo Penal, que está falando justamente de quê aqui? O princípio da lealdade, ou também chamado de boa-fé. Veja, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Boa-fé, certo? E o princípio do interesse, que é a parte final desse artigo 565. Nenhuma das partes pode arguir nulidade relativa referente à formalidade cuja observância só interessa à parte contrária. Lembrando, uma observação importante, que esse princípio do interesse não se aplica na íntegra ao Ministério Público, pois incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático, então ele também poderia defender a liberdade de locomoção, perfeito? Eu quero que vocês pensem o seguinte, leiam o artigo 565. O tema nulidade é um tema que tem algumas controvérsias na jurisprudência, muito porque existe uma defasagem legislativa sobre o tema, deveria ser atualizado, tá, pelo Poder Legislativo, e há muita confusão com o processo civil. Tá? É um tema que ainda não tem uma independência completa, fica um negócio meio no limbo ali, muitas vezes doutrinariamente, e em termos também de alguns precedentes. Então, quando o examinador quer cobrar isso, ele quer fazer uma prova segura, né, que não corre risco de anular uma questão, ele busca muito letra de lei. Então, assim, o objetivo desse tema principal para vocês é letra de lei. E um outro precedente que também é importante. Então, essa questão agora do MP da Bahia foi exclusivamente letra de lei. Artigo 565 e trata sobre o princípio da boa-fé por causa da processual em relação às nulidades, bem como a questão do princípio do interesse. Perfeito? Perfeito? Pronto. Então, vamos aqui para uma próxima questão, questão 3. Caracteriza a nulidade relativa a violação de norma que tutela o interesse preponderante das partes. Está correta ou errada? Pensaram? A resposta está correta, é isso daí mesmo. É que é a distinção, classificação das nulidades, entre nulidade relativa e nulidade absoluta. A nulidade relativa
pessoal, é aquela que atenta contra a norma infraconstitucional, que tutela interesses preponderantemente das partes. É uma nulidade relativa às partes, é uma nulidade relativa. Já a nulidade absoluta tem características mais fortes. É um vício constante do ato processual que atenta contra o interesse público na existência de um processo penal justo, que interessa ali de modo muito mais preemente à sociedade, normalmente ligado à violação de normas constitucionais e convencionais. Nulidades absolutas são erros graves que comprometem direitos fundamentais ou a estrutura do processo. Eu quero que vocês entendam isso. Uma nulidade absoluta vai comprometer a estrutura do processo. O sujeito tem um direito a um processo penal justo, que não é só um direito dele, mas de toda a sociedade. Perfeito? Então, é importante que vocês prestem atenção nisso. Maravilha? Questão 4. A nulidade relativa não convalida com a preclusão. Vou repetir. A nulidade relativa não convalida com a preclusão? A resposta está errada. Nulidade relativa tem prazo para ser arguída. E se não for arguída nesse prazo, ela convalida. Olha que coisa interessante. Você vai abrir aí o artigo 571 do CPP e vai ver que ele indica vários momentos para que se possa arguir aquela nulidade relativa. Exemplo, incompetência relativa deve ser arguída até a apresentação da resposta à acusação. Outros vícios precisam, por exemplo, ele vai delimitar ali outros, até a apresentação das alegações finais. Então, lembre-se disso, nulidade relativa tem prazo para ser arguída. Se não for arguído naquele prazo, convalida. Então, quando a questão fala que a nulidade relativa não convalida com a preclusão, a questão está errada. Perfeito? Vamos para a questão 5. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Gabarito, a questão está correta, corretíssima. É a íntegra do artigo 563 do CPP. Novamente, letra de lei comendo solta nesse ponto. Isso também foi questão de concurso. Somente a tipicidade relevante, capaz de produzir prejuízo às partes, autoriza o reconhecimento da nulidade. Veja, tem que ter prejuízo, certo? Ivan, tanto para a nulidade relativa quanto para a nulidade absoluta, sim, STF e doutrina majoritária indicam que tanto para a nulidade absoluta quanto para a nulidade relativa precisa de comprovação de prejuízo. É a íntegra do artigo 563 do Código de Processo Penal. Agora, há uma pequena discussão sobre essa questão do prejuízo que eu vou explicar para vocês. Na nulidade absoluta, o prejuízo se presume, ou seja, não precisa quem está alegando a nulidade correr para provar, comprovar aquilo. Para a doutrina, olha só o distinguido que eu estou fazendo, a distinção. Para a doutrina, precisa ter prejuízo, a nulidade precisa ter o prejuízo. Na nulidade absoluta, esse prejuízo é presumido, tem presunção de prejuízo. Para o STF e para o STJ também, este prejuízo presumido na nulidade absoluta, ele não é presumido assim, ele precisa de prova. Olha que coisa que ainda está estranha. Na nulidade relativa aí não tem presunção de nada, né? Vai ter que comprovar mesmo. Mas na nulidade absoluta é que está a confusão. Entende que precisa de prejuízo. Só que a doutrina faz uma distinção. Fala, tem que ter prejuízo, mas o prejuízo é presumido. Porque é uma nulidade absoluta, a gente precisa fazer essa distinção em relação à nulidade relativa. Aí vem o STF e o STJ e fala, não tem tanta diferença assim entre nulidade relativa e absoluta, não. Tem que comprovar tudo. Não tem essa presunção aí na nulidade absoluta de que há o prejuízo, não. O advogado tem que comprovar, quem alega tem que comprovar. Essa distinção é importante para uma segunda fase, para uma fase oral, para que vocês comecem a entender o quadro. Porque não há dúvidas que tem que ter prejuízo. Agora, e a presunção na nulidade absoluta? É aí que vem a confusão. A doutrina fala que tem presunção, que não precisa comprovar, já há presunção de prejuízo na nulidade absoluta. E as cortes superiores falam, peraí, não é bem assim não. Não tem essa presunção toda aí não, tem que comprovar, tá bom? Perfeito? Olha só, essa questão é muito importante para vocês entenderem isso. Tentem assimilar, se não entenderem vão para outro lugar, leiam, mas tentem entender porque isso é importante para a prova de vocês. Questão 6, MP Bahia 2023 de novo. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Questão correta. É a íntegra do artigo 568 do CPP. Permite-se a sanação a qualquer momento, bastando que o representante legitimado promova a ratificação dos atos praticados anteriormente. Aqui é a tal da ilegitimidade do representante da parte. Não estou falando de legitimidade da parte, estou falando de legitimidade do representante da parte. Ele pode sanar os vícios a qualquer momento, mediante ratificação dos atos processuais. Questão 7, MP Bahia 2023 também. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo
quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Questão está, deixar vocês lerem de novo, correta, íntegra do artigo 567 do Código de Processo Penal. Além disso, o STF, no HC 83006 de São Paulo, tem entendimento que o juiz competente pode ratificar todos os atos, inclusive decisões proferidas pelo juiz incompetente. Então, a letra de lei, o artigo 567 do CPP diz: a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios. A STF diz que eles podem, inclusive, ser ratificados pelo juiz competente. Continua a letra de lei: devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, é que aproveitaria atos meramente protocolares, todo o restante do processo que não seja decisões seriam preservados e seria enviado para o juiz competente. Há uma discussão doutrinária se os atos probatórios poderiam ser aproveitados, mas eu não vou entrar nesse tema, que é uma discussão muito grande na doutrina, e os tribunais superiores entendem, como você pode ver o STF, que se os atos decisórios podem ser ratificados, todos os atos, inclusive os probatórios, também poderão, certo? Mas na doutrina é uma discussão muito grande, perfeito? Questão 8. A nulidade também do Ministério Público, agora do Pará. A nulidade absoluta pode, em qualquer situação, ser decretada pelo juiz após o trânsito em julgado do processo penal. A nulidade absoluta pode, em qualquer situação, ser decretada pelo juiz após o trânsito em julgado do processo penal. Gabarito. A questão está errada. Não será possível o reconhecimento da nulidade absoluta que interesse apenas a acusação. Ou seja, eu poderia, em tese, depois do processo penal transitar em julgado, reconhecer a nulidade absoluta. Perfeito. Não se discute porque o bem maior aqui é a liberdade de locomoção. É muito maior que qualquer tipo de discussão sobre nulidade, etc. Tem que rescindir tudo. Tanto é que em revisão criminal é muito comum isso acontecer. Agora, não é em qualquer situação. Se for uma situação para prejudicar o réu, como se fosse uma reformácio impéios, aí não. Aí não pode. Então a questão está errada. O que está errado nessa questão? Quando dizem qualquer situação não. Não pode acontecer em prejuízo ao réu. De fato, é certo afirmar que a nulidade absoluta pode ser decretada pelo juiz a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas é possível que a coisa julgada impeça o reconhecimento das nulidades absolutas, já que é inadmitido revisão criminal em favor da sociedade, a caso a sentença seja condenatória. Não será possível o reconhecimento de nulidade absoluta que interesse apenas a acusação. Poderia, de modo a favorecer o réu, ser reconhecida a nulidade? Poderia, depois do trânsito de julgado, com certeza. É muito mais importante a liberdade de locomoção do que a coisa julgada. Agora, se for para prejudicar o réu, não pode reconhecimento de nulidade absoluta após o trânsito em julgado. Questão 9. A ausência de citação do réu enseja nulidade absoluta, que não poderá ser sanada, ainda que o acusado compareça antes de o ato consumar-se. Questão está, gabarito errada. Artigo 570, literalidade. Novamente, vejam, literalidade da lei cobrada em prova de concurso. Diz o artigo 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. É claramente a aplicação de quê? Do princípio da instrumentalidade das formas. Se compareceu, está apto, a partir daquele momento, a constituir advogado e exercer sua defesa. Logo, não há motivo para declarar nulidade, uma nulidade ab início do processo, se a finalidade do ato, que era a licitação, foi atingida. Veja só. E a última questão, questão 10. Nulidades relativas que ocorrem durante a instrução criminal do processo ordinário deverão ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão do tema. A questão está correta. É o artigo 571 do CPP, que diz: as nulidades deverão ser arguidas, inciso 2, as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, nos prazos a que se refere o artigo 500. Entenda o artigo 500 aqui como sendo o artigo 403 do CPP, que trata sobre as alegações finais. Perfeito? Porque foi antes de uma modificação legislativa, etc., não fizeram ali a adequação. Então, teve uma nulidade relativa durante a instrução criminal em juízo singular, primeira instância, a parte, no caso, por exemplo, o advogado, terá até as alegações finais para alegar aquela nulidade relativa, sob pena de preclusão e convalidação
daquele vício. Pessoal, lembre-se, mais questões como essa, aproveite a nossa Black Friday jurídica com o maior desconto do ano para se tornar aluno do curso que mais aprova no país. Clique no link da descrição agora, aproveite essa oportunidade, vão ter bônus imperdíveis, vem com a gente ser aprovado. E nos siga nas redes sociais, professor Ivan Moraes. Vamos juntos, fiquem com Deus.